Antes que sigamos com o tema que temos compartilhado, duas pequenas palavras. Primeiro, que seus irmãos mais velhos que têm a responsabilidade do governo, da parte do Senhor nessa Assembleia, entendessem que nós deveríamos seguir com esse tempo na mesa do Senhor, adorando o nosso Senhor, rendendo nossas ações de graças. Isso estaria muito bem, porque não há nada maior do que estarmos juntos em torno da mesa do Senhor. Esse sempre deve ser o clímax de nossos encontros. Não há nenhuma reunião que tenha o peso espiritual do partir do pão, nos reunirmos em torno da pessoa do Senhor. Nossos irmãos na igreja primitiva faziam isso de muitas formas. Fizeram isso até mesmo escondidos em cavernas, nas catacumbas. E aquelas pessoas que ficavam atentas ao que estava ocorrendo nesse grupo, considerado estranho e possivelmente uma rebelião contra o Império Romano, colocavam espias naquelas reuniões nas cavernas. E esses espias escutavam assim: comer a sua carne e beber o seu sangue. Então os cristãos chegaram a ser acusados de canibalismo nos primeiros dias. Tão grande era a realidade que eles tinham na mesa do Senhor, de que eles estavam comendo, espiritualmente falando, é claro, pela fé, sendo verdadeiramente participantes da carne e do sangue do Salvador. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quando tocamos aquilo que é verdadeiro, o que mais nós precisamos? A mesa do Senhor é uma mesa de ações de graça. Irmãos, não é espantoso que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele se chama Jesus, o Filho de Deus. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não é impressionante que Ele se tenha feito um manso cordeiro? Isaías 53 diz que Ele foi como uma ovelha para um matadouro. E um cordeiro mudo. A mesma palavra do Senhor diz que pela palavra dele, tudo se fez. O universo foi formado pela sua palavra. Não é maravilhoso? E ele se faz um manso cordeiro, mudo, perante os seus tosquiadores. E ele não abre sua boca, porque ele veio como grão de trigo para morrer, para que não ficasse só, para que todos nós, uma pequena parcela da sua assembleia, da sua igreja, estivéssemos hoje assentados aqui, simplesmente dizendo: graças, Senhor, porque nada disso ele necessitava fazer. Ele foi movido exclusivamente pelo seu próprio amor e por nada mais. Manso cordeiro. Isaías 50 diz que aqueles seus ofensores, aqueles seus torturadores, lhe arrancaram a barba. É uma cena tão impressionante, irmãos. Quando estamos diante da mesa do Senhor, com tudo que ela significa, e pensarmos e recobrarmos essas memórias, traz tanto gozo e adoração para o nosso coração. Aquela face santa, aquela face a qual o Pai sempre teve prazer de ver. Este é o meu filho amado. Isaías 50 diz que lhe arrancaram as barbas. Parece um gesto simples e um gesto que apenas visava infligir dor. É mais que isso. Arrancar a barba significa desonra. Porque a barba, particularmente naquele tempo, era um sinal de virilidade, de honra em um homem. Arrancaram a sua barba.
em um ato de desonra. A quem? Não a um homem qualquer, mas ao Verbo encarnado de Deus. Manso Cordeiro. Apocalipse chama aqueles que pertencem ao Senhor de seguidores do Cordeiro, por onde quer que Ele vá. Então, que privilégio nós temos, amados irmãos. Creio que esse foi um dos motivos de Paulo ter dito assim para Timóteo: não te envergonhes do Evangelho. Não te envergonhes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Como temos visto nesses dias, quanta visão, quanta clareza esse santo apóstolo e servo do Senhor, Paulo, teve sobre essa pessoa gloriosa. Irmãos, Paulo tinha, me permitam a expressão, um grande Cristo. Nosso problema muitas vezes é que nós temos um pequeno Cristo. Precisamos de olhos mais abertos, iluminados sejam os olhos do vosso coração, como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, e orando por eles, aquela assembleia. Sejam vossos olhos iluminados para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, essa é a nossa maior necessidade. Quanto mais nós contemplarmos as belezas e glórias do Senhor, mais nós seremos transformados de glória em glória. Contemplar o Senhor não é ociosidade, não é para aqueles que não têm nada mais o que fazer. Contemplar o Senhor é o segredo da nossa transformação, a mesma imagem da sua glória. Então, amados irmãos, que mais uma vez, como já disse nosso irmão, a mesa do Senhor, o espírito da mesa do Senhor, o sentimento da mesa do Senhor e, sobretudo, a realidade espiritual da mesa do Senhor, não só permeie nossos corações nesta reunião, mas ela permaneça nos nossos corações. Porque quando Paulo a cita, ele a atrela a uma verdade extremamente importante, que fala então da expectativa mais sublime do nosso coração, que é fazendo isso até que Ele venha. Quando nós não precisaremos mais desta mesa, que ainda é, embora contenha realidade espiritual, é também simbólica, porque nós não estamos face a face com o Rei, mas naquele dia não mais. Naquele dia nós estaremos diante daquele que nos amou. Veremos o manso Cordeiro de Deus face a face. Não se esqueça, Ele ainda tem as marcas no seu lado, nas suas mãos, nos seus pés e na sua fronte. É Ele mesmo. Nós estaremos descobrindo, irmão, o valor dessas marcas, redenção, por toda a eternidade. Nós conhecemos amor em formas tão limitadas, tão pequeninas. A forma máxima de amor natural que conhecemos é o casamento, é a união de marido e mulher, uma união para o Senhor. Isso é o máximo. E é tão pequeno diante do que nós experimentaremos com o noivo. Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Nós aguardamos todas as vezes que comemos nessa mesa, nós aguardamos um dia em que sombras passarão, limitação passará, então nós conheceremos como Ele nos conhece, quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Amados irmãos, essa é a grande expectativa dos nossos corações. E para nosso gozo, para o nosso conforto, nós estamos tão próximos de que esse dia clareie e que a estrela da alva nasça nos nossos corações. Que o Senhor mantenha nosso coração permeado com esse espírito todos os nossos dias. Que não percamos os pés do nosso Senhor,
não percamos a face do nosso Senhor, porque é baseado nessa contemplação que nós poderemos viver em verdadeira devoção. Senhor, nos ajude nisso, por sua graça. Vamos novamente abrir a palavra do Senhor na epístola de Paulo, primeira aos Coríntios, capítulo 10. Primeira aos Coríntios, capítulo 10. E vamos reler o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós vimos que esse foi o grande lema da vida desse precioso servo do Senhor, o apóstolo Paulo. A frase final desse versículo, tudo para a glória de Deus. Essa frase pode ser colocada como o grande lema da vida de Paulo. Realmente esse foi um homem que viveu governado por esse tudo para a glória de Deus. Como lembramos ontem, quando ele diz não apenas Cristo é a nossa vida e quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória, ele diz também que para mim viver é Cristo. Essa é uma expressão extremamente forte, como que Paulo estivesse dizendo, sem Ele, sem que Ele seja o alvo, sem que Ele seja o motivo, sem que Ele seja o foco, uma coisa a mais, sem que Ele, Paulo, soubesse que em todo o tempo o Senhor estava agradado com ele, satisfeito com ele, então ele poderia dizer, não vale, não significa, não tem sentido. Por isso ele diz, para mim, o viver é Cristo. E exatamente por isso, morrer é lucro. Prefiro partir e estar com Cristo, o que para mim é incomparavelmente melhor. Então, irmãos, como falamos, nós não temos observado uma vida qualquer. Graças ao Senhor, pela preciosa vida do Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ele é esse modelo com M maiúsculo, que veio viver dentro de nós, ser formado em nós, para então andarmos de modo satisfatório ao coração do seu Pai. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando vemos a mão dele, do Filho e servo, com letras maiúsculas, ele colocar a sua mão em um homem pecador como nós. Um homem nascido em pecado. E capturar, moldar esse vaso da forma como nós temos meditado ontem, na reunião de ontem, e seguiremos hoje. Quão encorajador é para nós. Para que servisse eu de modelo, como também já vimos, para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Tudo que vistes, tudo que ouvistes, tudo que aprendestes de mim, tudo, cada palavra, cada ato, cada sentimento, cada conduta, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que palavras maravilhosas. Então, queridos irmãos, o que nós já vimos ontem? Vamos recordar rapidamente apenas os títulos, para podermos hoje completar esse encargo. Nós estamos falando sobre as 5 bases, que se estudarmos a vida de Paulo com cuidado, elas serão inequívocas, evidentes. Foi assim que ele viveu. Foi sobre essas 5 bases que ele viveu. E por isso viveu uma vida tão preciosa aos olhos do Senhor, aos olhos da igreja, de valor para Deus, de um valor inigualável para a igreja. Quais foram essas bases? O que já vimos? Primeiro, Paulo tinha um relacionamento vital com Cristo. Cristo não era um anexo na vida de Paulo. Cristo não era um lugar a recorrer em necessidades. Não. Ele tinha um relacionamento vital com Cristo. E dissemos que esse relacionamento foi gerado por 2 elementos principais. Primeiro, um amor profundo
por Cristo. E segundo, uma devoção integral a Cristo. Amor, devoção, palavras de muito valor na nossa experiência espiritual. Segundo, nós vimos que Paulo tinha uma intensa apreciação por Cristo. Em que aspectos? O que Cristo é, sua pessoa gloriosa. Por isso falamos no primeiro dia, meditemos, irmãos, sobre a pessoa gloriosa de Cristo. Meditemos sobre os 4 evangelhos, leiamos-los exaustivamente, estudemos a vida de Cristo, estejamos aos seus pés nessa meditação, porque esse é assunto de adoração, é assunto de contemplação. Derramemo-nos diante dele por quem ele é. Não é primeiro porque ele fez. Quando nós rendemos nossas ações de graças na mesa do Senhor, qual é o foco? Nós ou Cristo? Às vezes parece que nós usamos muito o nós, por nós, para nós, em nós, de nós, né? Na verdade, o grande foco é ele, é o tu és. Esse é o grande foco, particularmente na mesa do Senhor, não é? Tu és incomparável, tu és sublime, tu és tudo, tu és pastor, tu és guia, tu és salvador, tu és o cordeiro, tu és. E é por isso que nós somos nele, porque ele nos pôs em união com ele. Então, esse é a segunda grande base da vida desse servo do Senhor, uma intensa apreciação pelo que Cristo é. E então, pelo que Cristo fez. Ousamos dizer assim, a obra de Cristo para Paulo realmente era inesgotável. Quando ele escreve aos Colossenses, por exemplo, ele fala sobre a obra do sangue de Cristo, da cruz, como redimindo, reconciliando, fala sobre a reconciliação da igreja. Agora, ele fala algo que até hoje nós não entendemos bem. Ele teria que estar vivo aqui para nos ajudar, com mais palavras. Sabe o que ele diz em Colossenses 1? Que esse sangue da sua cruz reconciliou com ele todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Não apenas reconciliou a igreja, mas reconciliou todas as coisas. Irmãos, isso é uma visão da obra de Cristo que normalmente não temos, não é? Como será que isso significa com relação ao inferno? Será que o inferno será reconciliado? Paulo não diz que o sangue da cruz regenerou todas as coisas. Demônios nunca serão regenerados, nem justificados. Mas diz que o sangue da sua cruz reconciliou com ele todas as coisas. Sabe o que isso parece querer dizer? Só Paulo poderia nos explicar. Mas sabe o que isso parece querer dizer? Que quando na segunda vinda do Senhor Jesus, sua vinda gloriosa, não haverá nenhuma esfera nesse universo que não seja então trazida aos seus pés. Então assim entendemos reconciliação nesse sentido, se estivermos certos, trazida aos seus pés, até mesmo os demônios, e todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra se dobrarão e farão aquela confissão em uníssono. E qual é a confissão final? Jesus Cristo é o Senhor. E todos esses seres farão, todos os seres inteligentes, anjos, homens e demônios, farão a mesma confissão. Porque então o Rei da Glória se manifestou. Isso é ponto final em toda a rebelião, desarmonia e convulsão do universo. Amados, nós não alcançamos essas coisas, só temos vislumbres, mas está bom, nós cremos nelas e nós aguardamos o dia em que nós veremos com os nossos olhos todas essas coisas. O Rei da Glória, céu, terra e debaixo da terra, prostrados aos seus pés. Glórias ao nome do Senhor. Então Paulo tinha uma apreciação tão intensa desse homem Deus, que Cristo é, que Cristo fez, e aí acrescentamos, o que Cristo tem feito por ele.
E ontem buscamos explicar um pouco disso, né? Irmãos, esse homem viveu circunstâncias únicas. Ele descreve um pouco segundo aos Coríntios 11. Naufrágios, fome, nudez, na voragem do mar não sei quantas vezes, 3 vezes fustigado com varas, 5 vezes açoitado por os judeus com 39 açoites, né? 195 chibatadas, etc, etc. Em jejuns, muitas vezes. Esse foi Paulo. Então, o que Cristo tem feito por ele. Olha, irmãos, nós ousamos também afirmar que um homem experimentando essas coisas dificilmente iria sobreviver. Ele sobreviveu pelo que ele chama de o poder da sua vida de ressurreição, que se manifesta na nossa carne mortal. Lembra? Ele escreveu isso aos Coríntios. Ele fala de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Então nós trazemos no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste de nossa carne mortal. Oh, irmãos, quando lemos essas palavras, quão pequenininhos nós ficamos, não é? Mas que isso nos leve aos pés do Senhor, que seja em vergonha, que nos leve diante dele com uma oração: Senhor, quão pouco eu conheço essas coisas, quão mais eu quero conhecer dessas coisas, quanto eu confio nesse bracinho, quanto eu confio nessa carne mortal, quanto eu confio na minha eloquência, sabedoria, capacidade, experiência, bom senso e etc. Paulo aprendeu, irmãos, aprendeu a não confiar nessas coisas, e aprendeu é a palavra. Ele fala assim: eu fui ter entre vós, coríntios, com fraqueza. Imagine, nós olhamos para esse homem e nós pensamos num gigante espiritual. Eu fui ter entre vós em fraqueza, temor e grande tremor. Você pode imaginar Paulo assim? Para que 2 coisas. Primeiro, a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Segundo, para que houvesse através de mim uma demonstração do Espírito e de poder. Que palavras maravilhosas. Queridos irmãos, quanto nós precisamos mais desses servos e servas na casa de Deus, não é? Nós somos tão autoconfiantes, somos tão autossuficientes, somos tão senhores de nós mesmos, não é? Confiamos nos nossos recursos, confiamos, como já falamos, até mesmo naquilo que Deus nos tem dado, como se isso fosse suficiente. Não é suficiente. Lembre-se, demonstração do Espírito e de poder. Então, quanto nós temos a aprender dessa vida preciosa, Paulo? Terceiro, que nós já citamos, Paulo tinha também uma clara visão. Como já disseram alguns servos do Senhor do passado, alguns dos quais nós lemos muitos os escritos deles, particularmente 3 ou 4 deles, enfatizaram imensamente esse terceiro tópico que vimos ontem. Visão espiritual não é uma opção. Nós não podemos seguir com o Senhor sem visão. Para onde vai um cego? Não é? Então, Paulo tinha uma clara visão daquilo que ele mesmo chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E qual era? É encher Cristo com todas as coisas, porque Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Então, Deus planejou e a obra do Calvário já garantiu que isso é assim, e nada vai se interpor nesse caminho. Deus, o Pai, vai encher seu Filho com todas as coisas, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Agora, por outro lado, ainda com relação a esse mesmo foco Cristo, Deus também vai encher todas as coisas com Cristo. Você percebeu que é diferente, não é? Primeiro, todas as coisas são trazidas a Ele, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas também o lado contrário. Todas as coisas serão cheias com Ele. Por isso, Efésios diz, Ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo diz isso 2 vezes na epístola aos Efésios, capítulo 1 e capítulo 4. Então, essa era a visão que Paulo tinha sobre o eterno propósito de Deus. E isso com relação a Cristo, parte A, como falamos ontem. Agora, qual é a parte B? Essa gloriosa parte B? Essa parte B agora é o nós.
Ah, irmãos, nós, imagine nós, de que material nós fomos feitos? Mas então ele pôs a mão nesse barro. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. E não apenas isso. Pôs a mão nesse barro e está modelando o vaso. E o que ele quer fazer? Qual vai ser o final da história? Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, de principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, isso significa que a glória que pertence a Cristo, e, me entendam bem, a glória que um dia a Ele pertencer, e aí eu estou me referindo à glória da sua segunda vinda, que ainda não é manifesta, né, a todo o universo, a toda a criação. Então toda a glória que pertence a Ele já, e toda a glória que um dia lhe pertencer, nessa manifestação da sua glória, na sua segunda vinda, a igreja terá plena participação. Não é isso maravilhoso, irmãos? A glória de Cristo na igreja, de tal forma que Ele olhará para ela e poderá dizer: esta, afinal, esse afinal terá tanto peso naquele dia, não é? Séculos, séculos, séculos já da história da igreja, e o afinal não aconteceu ainda. Mas naquele dia, sim. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, realidade interior, e é carne da minha carne, expressão exterior. Então a igreja será parecida com Ele por dentro e por fora, naquele dia. Glória de Cristo na igreja. Você sabe que Paulo ora 2 vezes pelos Efésios e escreve aquela oração na epístola, capítulo 1 e capítulo 3. Você lembra como termina a segunda oração no capítulo 3? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Que interessante, não é? A Ele, Deus, seja a glória na igreja e em Cristo, porque é a mesma glória. A glória que Cristo tem será compartilhada plenamente com a igreja. Irmãos, essas coisas, digamos, ofuscavam a visão de Paulo para todas as outras coisas. Você compreende? A visão da glória de Cristo, a visão da glória da igreja. Por isso ele vai dizer: grande é este mistério, mas eu me refiro ao quê? A Cristo e à igreja. Então essa visão ofuscava a visão de Paulo de todas as demais coisas. Então ele viveu para isso, sofreu por isso, morreu por isso. E como diz o livro de Hebreus sobre Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós estamos repousando nesses ombros fortes desse santo apóstolo e servo do Senhor. Então, esse foi o terceiro aspecto. E agora vamos seguir com os 2 que restaram. Quarta base da vida e serviço de Paulo. Uma nítida percepção. Você vê que nós falamos sobre intensa devoção, clara visão, nítida percepção, porque nada em Paulo era pequeno, compreende? Não era só alguma percepção, alguma visão, alguma compreensão. Esse alguma não se aplicava a ele. No que concerne a ele, era completo. Ele tinha uma nítida percepção, absoluta, do que Deus queria fazer por meio da instrumentalidade dele. E agora nós vamos entrar nesse assunto um pouco para buscar a ajuda do Senhor em todas as esferas do nosso serviço. Então aqui o foco não é irmãos que tenham carga particular em serviço, evangelismo, pastoreamento, ministério da palavra, nada disso. Mas que sejamos ajudados em todas as nossas esferas de serviço. Aquelas que podemos chamar, se é que podemos usar essa palavra, acho que não, de mais simples, não é? Porque não há nenhum serviço simples no corpo de Cristo. Todos os serviços são para Cristo e para a glória de Deus e para a edificação da igreja, não é? Então, para todos esses serviços, onde todos nós estamos envolvidos, ou deveríamos estar, não é? Se estamos avançando com o Senhor, então o que vamos compartilhar se aplica. Certa vez, ouvindo o irmão Stephen Cong, ele disse assim, que alguns jovens se chegavam a ele e perguntavam assim, uma pergunta frequente, eu mesmo já ouvi muitas vezes de muitos jovens, perguntando assim: irmão, como eu posso perceber qual é o meu lugar exato no corpo de Cristo? O meu lugar de serviço. Sabe como o irmão Stephen respondeu a esse irmão? Deixe que a vida cresça.
À medida que sua vida com o Senhor for crescendo, a função vai se manifestar. Não pense em função antes de que a vida cresça. Um bebê, quando nasce, ele tem sua função pulmonar, por exemplo, muito incompleta. Por isso a criança tem tanta afecção pulmonar. E esse pulmão vai amadurecer mesmo lá pelos 5, 6 anos de idade. Mas, se a criança é perfeita, o pulmão é perfeito, mas não é maduro. Então, se a criança cresce, a vida amadurece, então aquele pulmão entra em plena função. Compreende? E fica mais, digamos, invulnerável a essas afecções. Assim é conosco. Nossa vida tem que crescer. Não é um processo místico, dizer, olha, ore mais, jejue mais, busque do Senhor, e um dia você vai entender, Deus te chamou para ser isso ou aquilo no corpo de Cristo. Não é assim que funciona, irmão. Nunca. A vida cresce e a função se manifesta. Sempre. Então, vamos ver alguns versículos sobre essa questão de saber o que Deus quer fazer por meio da nossa instrumentalidade. Há algumas expressões na Bíblia que nos ajudam de um modo muito interessante. Abra, por favor, Romanos 14. Romanos 14, verso 20. Gostaria de citar 3 aspectos aqui da obra de Deus, digamos assim. Veja o que esse texto diz, Romanos 14, 20. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Vamos ficar apenas com essa frase. Aqui eu quero chamar a atenção para esse termo, a obra de Deus. Fique com essa frase aí. Agora, Filipenses 2:30. Seria bom que você conferisse os textos e nós não apenas os citássemos. Paulo está falando aqui sobre o serviço de Epafrodito na obra do Senhor. E aqui ele menciona essa obra com as seguintes palavras, Filipenses 2:30. Visto que, por causa da obra de Cristo, obra de Deus, nós vimos em Romanos 14, 20, e aqui, obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então já temos a obra de Deus, a obra de Cristo, que na verdade, em essência, são a mesma coisa, né? Deus na pessoa de Cristo. Agora, veja Efésios 4:12, mais uma expressão significativa. Efésios 4:12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento ou ao equipamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Assim é a versão que acabei de ler, que então tem a frase, desempenho do seu serviço. Algumas versões, certamente, que estão aí na mão dos irmãos, trazem a expressão assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E está exata, perfeita a tradução. Assim como desempenho do seu serviço, também diz a mesma coisa. Mas eu gostaria de ficar com essa frase, obra do ministério. Então veja, obra de Deus, obra de Cristo, obra do ministério, vamos falar um pouquinho sobre isso. E a última frase, vamos a 1 Coríntios capítulo 3. Mais uma frase muito interessante. 1 Coríntios 3, versos 12 e 13. O assunto aqui é esse mesmo, a obra de Deus, a edificação de Deus. Então ele vai dizer, 3:12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, manifesta se tornará, e agora, atenção a essa frase, a obra de cada um. Porque o dia, e sem dúvida esse dia é o dia de Cristo, o dia da sua vinda, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja, de novo, a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Obra de Deus, obra de Cristo, obra do ministério,
Obra de Deus e obra de Cristo, não vamos falar agora sobre elas, parece que de modo geral são claras, né? Quando perguntaram assim ao Senhor, João 6, que faremos para realizar as obras de Deus? No plural, o Senhor respondeu aos que indagavam no singular e disse, a obra de Deus é esta, que creiais. A ideia é, vivais uma vida de união com aquele que foi enviado, o Senhor Jesus. Então a obra de Deus é revelar a glória de Cristo. Quem é Cristo? A glória de Deus na face de Cristo. E qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo é fazer toda a vontade de Deus. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. E qual é a vontade de Deus? Conduzir muitos filhos à glória. Então a obra de Deus, a obra de Cristo são mais ou menos claras para nós. Agora vamos pensar um pouco na frase obra do ministério. Amados irmãos, só há uma obra do ministério, única, porque só há um obreiro com O maiúsculo, e esse obreiro se chama o Espírito Santo. Enviado do céu, do cabeça exaltado, ele é o obreiro de Deus, ele é o único que realiza as obras de Deus. Por isso Paulo diz, quando eu fui entre vós, com fraqueza, temor e grande tremor, era para que o meu serviço entre vós fosse uma demonstração do Espírito e de poder, porque ele é o único obreiro na obra do ministério. Isso significa que todos nós estamos numa única obra do ministério. Então nós já começamos a ser confrontados. Quantas obras particulares, quantas interpretações particulares da obra de Deus nós temos. Quanto precisamos que nossa visão seja alargada para entendermos que só há uma obra do ministério. E é claro que o desejo do Senhor, pelo Espírito Santo, é que todos os que têm entendimento de qual é o chamado de Deus, Cristo e a igreja, Cristo centro de todas as coisas, a natureza, vida e serviço da igreja, enfim, em síntese, esse mistério que Paulo chamou de Cristo e a igreja, essa é a única visão celestial. Não há minha visão celestial, tua visão celestial, há uma única visão celestial, porque só há uma obra de Deus, e só há uma obra do ministério, e só há um obreiro celestial, o Espírito Santo, tudo é um. Então, se nós temos nossa visão aclarada, então nós somos companheiros na obra do Senhor. Nós podemos até ter nuances diferentes. Eu posso achar que o arrebatamento é pré-tribulação, e você pode achar que é pós-tribulação. Nenhum problema, fique com a sua posição, eu fico com a minha posição e vamos ver como será. Não precisamos estar divididos por isso, nem devemos, porque isso é uma coisa totalmente secundária. O central é que o nosso Senhor virá em glória e nós seremos arrebatados ao seu trono, estaremos com Ele. Então essa é a obra do ministério, mas o que nós estamos fazendo com essa obra? Nós estamos todos divididos nessa obra, e por isso nós temos minha obra, minha visão, não é? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A obra. Agora, dentro da obra do ministério, graças a Deus, nós temos a obra de cada um. Aqui queria dar uma pequena ajuda para os irmãos. Olhe esses 6 elementos que são citados aqui no verso 12 de 1 Coríntios 3. 6 elementos, são 2 grupos de 3, 2 tríades. A primeira é ouro, prata, pedras preciosas, a segunda é madeira, feno e palha. Vamos deter mais nessa aqui. Porque ouro nós sabemos bem que na Bíblia, na tipologia bíblica, sempre denota a vida, a glória e a natureza de Deus. Vida, glória e natureza de Deus. Isso é ouro. Então, se a nossa obra tem a ver, a obra de cada um, dentro da obra do ministério, a obra de cada um, se essa obra específica que fala da nossa cooperação na obra maior, não é? Pelo mesmo Espírito, ela edifica ouro. Ou seja, ele edifica com a vida de Deus, ele edifica com a glória de Deus, ele edifica com a natureza de Deus, permanecerá. Se ela é de prata, que sempre tem a ver com a redenção, você sabe, talvez, né? Na tipologia bíblica. Ou seja, toda essa obra de cada um, na nossa esfera de cooperação, aponta para o glorioso Cristo, o Redentor, o Salvador, não é? O primogênito dentre os mortos, então isso permanecerá, é prata, tem a ver com ele, com a sua redenção. Se essa obra de cada um é pedra preciosa, e também essa figura é linda, pedra preciosa é formada mediante a ação de tempo e pressão, não é? Que figura bonita essa, amado irmão.
Digamos assim, teoricamente, hipoteticamente, que se você enterrasse um pedaço, um toco de grafite a 1.000 metros de profundidade e deixasse ele ali por muitos anos, quando você cavasse e fosse procurar o teu grafite, você encontraria um diamante. Porque o elemento que compõe um e outro é exatamente o mesmo. São puro carbono, quimicamente falando. Então, o que fez esse milagre de transformar um grafite inútil, barato, não é? Opaco, sem valor, em um diamante? Que quando você coloca diante da luz, ele então refrata a luz, não é? E você vê aquelas 7 cores do arco-íris. Isso é a igreja. Ele é a luz, nosso Senhor, eu sou a luz do mundo. Quando essa luz passa pelo diamante, então nós vemos a beleza da luz. 7 cores, a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Agora, o que fez esse milagre entre o grafite e o diamante? Nada. Não foi acrescentado nada ao grafite, apenas o trabalho da pressão e do tempo. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Tempo com o Senhor e pressão, circunstâncias, pessoas, né? Arranjos da providência de Deus agindo sobre nós. Sabe por que nossa transformação demora tanto? Porque nós vamos dando coices na providência de Deus. Isso eu não aceito, isso eu não quero, isso eu não posso, agora chega, não dá mais, etc. É isso que nós fazemos, não é? Nos protegendo o tempo todo. Então nós vamos ficar grafite, fracos, opacos e baratos. Mas se a pressão agir, Otmani, certa vez citando Madame Guyon, aquela serva do Senhor, que você deve conhecer algo sobre ela, ele disse assim: todos nós cristãos precisamos aprender a nos curvar e beijar a mão que trata conosco. Então ele disse, como fazia nossa irmã Madame Guyon. Aquela mulher linda, rica e nobre, tudo que qualquer mulher queria ser. Quando ela recebeu o Senhor, ela orou ao Senhor: Senhor, minha vida é pura vaidade, minha beleza é vaidade, minha nobreza é vaidade e minha riqueza é vaidade. Põe tua mão em minha vida, para que eu te conheça nas profundezas. Então ela tem um livrozinho que se chama Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. Pressão, tempo, é isso que faz a diferença, amados irmãos. Então isso é ouro, prata e pedras preciosas, a obra de cada um, veja. Agora e o lado de cá, a obra de cada um? Madeira. Na Bíblia sempre aponta para a natureza humana. A arca era de madeira revestida de ouro. Fala da humanidade e da divindade do nosso Senhor Jesus, na mesma pessoa. Então, o que é edificar madeira? Com madeira, é edificar com os recursos da natureza humana. Como nós temos cooperado na obra de Deus? Quais são os recursos da natureza humana que nós mais usamos? Sabedoria humana, eloquência humana, né? A perspicácia humana, as estratégias humanas, os mecanismos humanos, o bom senso humano, não é? Madeira não subsistirá ao fogo. Não tem Cristo aí. Mais uma vez citando o irmão Sparks, certa vez ele disse assim: qual é o teste de toda a obra de Deus? Esse assunto mesmo que estamos falando. E aí vamos testar a obra de cada um. Qual é o verdadeiro teste da obra de Deus, de toda a obra de Deus? Então você vê uma coisa que é chamada obra de Deus aqui, obra de Deus ali, obra de Deus lá, vá lá conhecer, você tem toda a liberdade, né? Mas qual é o teste que você vai aplicar? Sabe o que o nosso irmão diz? Uma pergunta apenas, para testar tudo. A pergunta é: quanto de Cristo há nesta obra? Basta essa pergunta. Então, irmãos, se temos um mínimo de discernimento espiritual, nós saberemos responder essa pergunta. Ali há ouro ou ali há madeira? Ali há prata ou ali há feno? Ali há pedra preciosa ou ali há palha? Então, madeira fala da natureza do homem e dos recursos do homem. E, irmão, quanto da chamada obra de Deus tem sido feita na energia da carne?
Infelizmente, muito. E por isso não produz nada. Segundo elemento, feno. Interessante que Pedro que vai interpretar o feno para nós. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, quando ele diz assim: toda carne é como a erva, e toda sua glória, a glória da carne, é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Sabe o que é feno? Aí está no versículo. É a glória do homem. Toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Então, o que é feno? Feno é quando na obra de cada um de nós, o que é promovido é nossa glória. O que é feito no serviço chama atenção para nós e não para ele. Então, isso é feno. Seca-se a erva e cai a sua flor. E o que é palha? Palha, Êxodo capítulo 3. Quando o faraó estava castigando os israelitas cativos ali, ele disse assim: retiremos deles a palha. Que eles vão ao campo colher palha e tragam aqui para amassar os tijolos e façam a mesma quantidade de tijolos e trabalhem muito, porque eles estão pensando em servir a Deus, né? Estão com devaneios religiosos. Então vamos encher eles de trabalho, porque eles trabalhando 24 horas por dia, eles vão esquecer esse negócio de servir Deus, não é? Então o que significa palha? Obra do homem. Madeira, natureza do homem com todos os seus recursos. Feno, glória do homem, não glória de Cristo. E palha, obra do homem. Então Paulo diz assim: cada um vai edificar a obra de cada um, mas o fato é, o dia provará. Agora, se naquele dia alguém que serviu assim, de alguma maneira, ele é verdadeiramente regenerado, preste atenção no quadro, está aí em 1 Coríntios 3. Se ele é verdadeiramente regenerado, ele será salvo. A nossa salvação não é condicional, nossa salvação é incondicional. Ele foi que nos salvou. Mas se de alguma forma nós nos perdemos, nós não compreendemos a obra de Deus, não compreendemos a obra de Cristo, não temos a visão celestial, não somos cooperadores do Espírito Santo, então entramos pelo caminho da madeira, do feno e da palha. E aí nós edificamos com a melhor das intenções, não é? Mas melhor das intenções não basta. O necessário é iluminados sejam os olhos do vosso coração, que a luz trabalhe em nós e que a cruz trabalhe em nós. Isso basta. Não é? Mas se isso não aconteceu, então nós vamos edificando com madeira, com feno, com palha, mas o fato é, o dia provará. E o texto aí diz, provará a obra de cada um. Não é? Mas então aquele que agiu assim, para onde ele vai? Vai para o inferno? Vai ser condenado? Não. Se ele pertence ao Senhor, ele será salvo. Mas veja, irmão, o quadro aqui. Ele será salvo como que? Através do fogo. Então aqui eu queria te ajudar, não é na questão desse servo ser salvo ou não ser salvo, né? Ele será salvo. A questão é o que foi edificado. Quem sabe anos de labuta, de entrega, de serviço, de ação, de dinheiro, de compromisso, de investimento e no final, cinzas. Esse é o quadro de 1 Coríntios 3. Cinzas, porque era madeira, era recurso humano, era inteligência humana, era estratégia humana, era mecanismo humano, era oratória humana, era poder humano, não é? Feno, porque promovia glória humana, e palha, porque era obra humana, e o resultado são cinzas. Agora, irmão, mesmo que você tenha ali sua roupa chamuscada, você foi salvo através do fogo, não será uma cena triste você olhar para trás e ver os anos de serviço reduzidos as cinzas. Esse é o ensino de Paulo em 1 Coríntios 3. Então, sim, ele é solene para nós, não é? Não são palavras para nos atordoar, não. São palavras para nos levar a termos um senso de solenidade aos pés do Senhor. E dizer, Senhor, abre os meus olhos, que tua luz e tua cruz trabalhem em minha vida. Porque o que importa para o Senhor não é a quantidade da obra, você já percebeu? Ele não diz assim, certa quantidade de ouro, imaginemos, né? E lá uma quantidade, mas tanto de prata, ou tanto de pedras preciosas. Não.
O que importa é que se aquele servo, aquele que obrou, segundo a visão de Cristo, pelo Espírito, que realmente conheceu o caminho da cruz, então aquela quantidade de ouro que foi produzida ali é ouro. Aquela quantidade de prata é prata, e aquela quantidade de pedras preciosas são pedras preciosas. É isso que importa. Assim como em outras parábolas, a dos talentos, por exemplo, o Senhor também fez distinção. Ele diz: há uns que recebem 5, há outros que recebem 2, há outros que recebem 1, não é? Para o Senhor, em tese, isso não importa. Importa o que cada um fez com aquilo que ele recebeu. Então, irmãos, quanto nosso coração seria ajudado se compreendêssemos essas coisas com mais clareza, né? Então, aí está essa percepção que Paulo tinha sobre a maneira como Deus queria usá-lo. Como que ele fala dele? Você acha que Paulo era orgulhoso, irmão? Você acha que ele era vaidoso? O que você acha? Escrevendo algumas de suas epístolas, ele diz assim: eu sou pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Ele sabia muito bem quem ele era, não é? Não tinha essa coisa de falsa humildade, de falsa modéstia, porque isso é carne, não é? Tinha justa estima, ou seja, ele sabia muito bem quem ele era. Eu de mim mesmo nada sou, essa palavra dele. Mas ele também podia dizer: por causa da graça de Cristo, eu sou o que eu sou. Não é um equilíbrio maravilhoso? Muito maravilhoso. Então, ele tinha, repetindo aí o quarto aspecto, uma nítida percepção do que Deus queria fazer pela instrumentalidade dele. Mas não perca aquela regra de ouro. Se você quiser saber, permita que a vida cresça aos pés do Senhor, para que Ele vá te adequando naquilo que Ele deve fazer. Nós costumamos dizer assim: antes de qualquer função, tem que haver unção. Se a função for à frente da unção, nós estaremos aniquilados. Esse é o ministério de Saul. A função estava à frente da unção. E o ministério de Davi, no seu início, foi o contrário. Ele já tinha a unção, mas ele não tinha ainda a função de rei. Não estava ainda no trono. Isso fez toda a diferença, não é? Então, irmãos, unção é necessária para a função. E vida crescer é necessária para que nós reconheçamos a nossa tarefa no corpo de Cristo, ou a obra de cada um. Agora, como eu disse para os irmãos, vou fazer isso agora, que penso que pode nos ajudar muito, tanto a nós, irmãos mais amadurecidos na jornada com o Senhor, quanto os mais jovens, e irmãs também. Então, eu disse ontem que um servo do Senhor chamado John Newton, um pregador, tremendo pregador na sua época, ele recebeu uma carta de um jovem perguntando sobre serviço, sobre ministério. É uma carta muito linda. Não vou ter tempo de ler toda aqui, ela é mais ou menos longa, pelo menos uma página toda de uma folha sulfite. 3 aspectos principais das suas orientações para esse jovem. E eu vou ler só o terceiro, que toca especificamente essa questão de entrar no serviço, digamos assim. Pôr-se em campo para o serviço. Olha o que ele diz. Tente prestar o máximo da sua atenção. Ele diz assim: o que finalmente evidencia um chamamento genuíno é uma correspondente abertura na providência de Deus. Ele já vai explicar isso. Mediante uma série gradativa de circunstâncias que apontam para os meios, a ocasião e o lugar de entrar de fato no trabalho. Então ele está dizendo, Deus sim que escolhe, Deus sim que chama, mas tem que haver uma correspondente abertura na providência de Deus. Nos meios, a ocasião, o lugar de entrar de fato no trabalho. Agora escute. E até que chegue este ponto, ele chama de ponto de coincidência. Ou seja, a carga que Deus tem dado, o encargo que Deus tem dado, a visão que Deus tem dado, mas também o operar de Deus nas circunstâncias. Para que se reconheça a combinação dessas duas coisas. Então ele vai dizer, até que chegue este ponto, não espere, escrevendo ao jovem, né? Não espere estar livre de certa hesitação em sua mente. Quem de nós, pelo menos que já avançaram mais, não passou por isso? Senhor, será que é isso mesmo?
É aí que o Senhor me quer, é esse passo a mais que eu devo dar. Quem sabe aqueles que serviram aqui um tempo de modo secular, em trabalhos seculares, e depois entenderam que deviam deixar os seus trabalhos seculares para servir em tempo integral. Esse é um exemplo, por exemplo. Como isso foi entendido? Como esse passo sério pôde ser dado? Você desconsiderou tudo? Ah, não, nós vamos agora viver da fé, não é? Ah, irmão, essa expressão tem sido tão mal compreendida. Esse viver da fé. Precipitação, arrogância, não contar, não observar o mover de Deus nas circunstâncias, o tempo de Deus, muita precipitação. Não é assim que se faz. Então ele continua: até que chegue a este ponto, não espere estar livre de certa hesitação em sua mente. Então, se você é jovem, ou quem sabe até mais velho um pouco, está passando por isso, normal. Neste ponto da questão, escute, a principal cautela consiste em não ser apressado, em agarrar os primeiros indícios que aparecerem. O Senhor abriu uma oportunidade de obra aqui, o Senhor abriu outra oportunidade de obra ali, e nós ficamos caçando portas e oportunidades. Não faça isso. Se for da vontade do Senhor, preste atenção, se for da vontade do Senhor introduzi-lo no seu ministério, aqui para esse jovem, ele está falando especificamente do ministério da palavra, neste caso. E você pode aplicar a todas as áreas. Se for da vontade do Senhor introduzi-lo no seu ministério, Ele, o Senhor, já designou o seu lugar e o seu serviço. Embora você ainda não o saiba no presente, saberá no devido tempo. Não é precioso isso? Pode descansar, irmão. Pode descansar. Ele moverá as circunstâncias e os meios e vai dizer: entre aqui, comece ali, por esse caminho aqui. E você vai ter a testificação do Espírito, a confirmação de outros irmãos, e tudo vai seguir harmoniosamente. Mas não terminou ainda. Ele continua escrevendo assim, preste atenção: mesmo se você tivesse talentos de anjo, não poderia fazer muita coisa boa com eles enquanto não chegasse a hora de Deus. E Ele, Deus, não o levasse às pessoas que Ele determinou abençoar por teu intermédio. Que lição preciosa essa de um homem experiente no Senhor. Ele está dizendo: o Senhor é o Senhor da obra. Se Ele quer abençoar pessoas por teu intermédio, Ele vai levar você até as pessoas. E ficará muito evidente que Ele te quer nesse serviço. Mais uma coisa, é muito difícil restringir-nos ao limite da prudência, ou seja, não trocar os pés pelas mãos, não ser apressado. É muito difícil restringir-nos aos limites da prudência nesse ponto, quando o nosso zelo é ardoroso. Aí mais aqui à frente ele vai falar sobre isso. Muitas vezes o zelo é de Deus mesmo. O ardor queima no nosso coração, mas não basta que o ardor queime. O Senhor tem que arranjar os meios, as circunstâncias, a porta da providência, como já lemos lá no início, não é? Para que então haja essa combinação do que é interno com o que é externo no serviço ao Senhor. Os irmãos estão entendendo bem? Vamos para o final. O fato de sentirmos o amor de Cristo nos nossos corações e uma terna compaixão pelos pobres pecadores tendem a nos fazer irromper no serviço cedo demais. Está vendo? Um amor por Cristo e um amor pelas almas, e irrompemos no serviço cedo demais. Mas quem crê não se precipita. Aí olha o que ele diz: eu fiquei 5 anos debaixo dessa compulsão, movido então com o senso do amor de Cristo, com o senso do amor pelas almas perdidas. Ele diz: fiquei 5 anos debaixo dessa compulsão. Às vezes eu achava que eu devia pregar, mesmo que fosse nas ruas. Eu dava ouvidos a tudo que me parecia plausível e também a muitas coisas que não o eram. Mas o Senhor, veja que lindo ele termina, mas o Senhor da obra, Senhor do céu, Senhor que nos vocaciona, Senhor que nos chama, mas o Senhor misericordiosamente e de modo imperceptível
cobria de espinhos o meu caminho. Ou seja, ele ia fazer e só se via pisando em espinhos. Mas ele estava cheio do amor, cheio do zelo pelo Senhor, mas só pisava em espinhos. Mas ele diz: o Senhor misericordiosamente cobriu de espinhos meu caminho. Se não fosse assim, e se eu fosse deixado entregue ao meu próprio espírito, eu teria me colocado fora da possibilidade de ser introduzido numa esfera de serviço proveitoso como esta que aprove a Deus conduzir a mim em seu tempo certo e bom. Que bonita essa frase, não é? Ele disse: se eu insistisse lá pisando nos espinhos, não, eu amo o Senhor, eu tenho paixão pelas almas, eu vou seguir aqui, né? Vou continuar pisando nesses espinhos. Ele disse: eu teria me colocado fora daquilo que realmente o Senhor tinha para mim, no seu tempo certo e bom. Que lindo, não é, irmãos? E aí ele termina assim: e agora, posso ver claramente, agora já um homem maduro, né? Agora eu posso ver claramente que, na época que eu queria sair a campo pela primeira vez, embora a minha intenção fosse boa, acredito eu me superestimei. Ah, isso está um grande problema. Eu me superestimei. Pois eu não possuía aquele discernimento espiritual e aquela experiência espiritual que são indispensáveis para um tão grande serviço. Tem 2 tópicos antes desse que eu li, orientando esse jovem. Que linda carta de um servo tão usado pelo Senhor. Ele foi inclusive usado na vida de William Wilberforce, que cooperou ativamente na libertação da escravatura naquele período. John Newton. Então, queridos irmãos, nós vamos concluir com o 5º aspecto, a 5ª base do serviço, então, da vida e serviço de Paulo. Vamos lá para encerrarmos. Já citamos ontem essa 5ª base. Paulo também tinha uma plena entrega e rendição. Então, vou lembrar aqui o que eu já comentei. Nada da vida de Paulo era pequeno. Visão clara, devoção integral, zelo absoluto, não é? E aqui é a mesma coisa, não apenas uma entrega, mas uma plena entrega. Isso foi o que ele teve. Plena entrega e rendição aos interesses de Cristo para a glória de Deus. E aqui então, eu vou citar apenas 2 versos e comentar um pouco mais e nós concluímos. O primeiro deles é Atos 20 e 24. Abra, por favor, esse texto. Sabe, irmãos, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a hora. Me escute aqui que eu estou profetizando de olhos abertos, viu? Para você. Vai chegar a hora na sua vida. Se você for submisso ao Senhor, desejar Cristo, vai chegar a hora em que o Espírito Santo vai escrever essa frase no mais íntimo do seu coração. Sabe qual frase? Vamos lê-la. Atos 20, 24. Porém, aí está. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Essa é a frase. O que significa isso? Paulo conheceu o Senhor de tal maneira que ele diz assim: não tem sentido eu viver de mim e para mim. Não tem sentido. Não tem sentido eu viver para comer, eu viver para beber, eu viver para os prazeres, eu viver para isso, eu viver para ganhar dinheiro, eu viver para profissão, eu viver até para casamento, se for o caso, não é? Por mais precioso que ele seja, e não é? Mas não tem sentido. Não considero a vida preciosa para mim mesmo. Você lembra que quando João escreve sua epístola, 1 João 2, versos 15 a 17, ele vai dizer em que pilares o mundo se apoia. Ele diz assim: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o que mais? Soberba da vida. Sabe qual é um dos sentidos dessa expressão aqui? Soberba da vida é amar a vida pela vida. Amar a vida pela vida. Amar viver, vamos colocar assim. Aí você diz, mas o cristão não ama viver? Não. O cristão ama Cristo e para ele o viver é Cristo. Se ele vai viver 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, não importa. Aliás, irmãos, conhecemos
queridos servos do Senhor. Meu querido pai serviu o Senhor por mais de 70 anos e partiu para o Senhor o ano passado. Minha mãe tem 86 anos e também serve o Senhor há mais de 70 anos. E conheço tantos outros servos do Senhor, que à medida que os anos vão passando, eles só têm uma oração. Sabe qual é a oração? Senhor, este tabernáculo está tão cansado. Senhor, este tabernáculo está tão desgastado. Até quando? Até quando? Quando Martin Lloyd Jones, um médico, cardiologista, estava com seus 80 e poucos anos, então adoentado e internado em um hospital. E os seus filhos, claro, fazendo todo o possível para preservar a vida dele. Em um determinado momento ele disse assim, chega. Ele era médico. Ele disse, basta, chega. Vocês não farão mais nada comigo. Então ele disse, não me impeçam de ver a glória. Não me impeçam de ver a glória. Então, amados irmãos, essa foi a vida do apóstolo Paulo. Por isso ele disse, para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. Então nós vamos a esse texto, a esse outro texto para nós concluirmos. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 20. Filipenses 1, 20. Preste atenção. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ah, amados irmãos, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, veja-se entretanto, se o viver na carne ou no corpo traz fruto para o meu trabalho, sabe qual era esse trabalho? Nós já vimos qual era esse trabalho. Tudo para a glória de Deus. Esse era o trabalho. E esse tudo para a glória de Deus inclui, eu fui chamado por Ele para ser, como servo dEle, servo da igreja. Então, se viver na carne ainda, permanecer ainda aqui, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Não são lindas as palavras, irmãos? Sabe uma primeira conclusão que tiramos? É que você me ouça com muito cuidado. Paulo não amava a obra do Senhor mais do que o Senhor da obra. Não sei o que hei de escolher. Me permitam ousar interpretar Paulo um pouco. Ele está dizendo assim, eu sei o que Cristo me deu. Eu sei que o evangelho que eu prego eu não recebi de homem nenhum. Eu sei o significado desse depósito que Ele me confiou, e me confiou pessoalmente. Eu sei. Então eu não sei o que escolher. Quanto a mim, homem, Paulo, eu quero partir e estar com Cristo. Me é incomparavelmente melhor, mas não sei o que escolher, porque eu sei o que Ele me deu, eu sei o que Ele fez de mim, e se o meu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, então eu estou em dúvida. Quanto a mim, prefiro partir e estar com Cristo. Mas, vamos continuar aí, verso 23. Ora, de um e de outro lado, eu estou constrangido. Que palavras mais lindas, não é?
Digamos, quando ele olha para a igreja, ele é constrangido a ficar, porque quanta luz havia nesse homem, quanta cruz trabalhou nesse homem, quanto de Cristo havia nesse homem, não é? Quanto de autoridade espiritual, quanta da ternura do amor do Senhor, quanta paixão pelas almas. Paulo entrava nas cidades, amados irmãos, só tinha pagão, idolatria. E Paulo entrava naquelas cidades. E quando ele saía daquelas cidades, havia assembleias do Deus vivo. E ele então escrevia suas cartas para aquelas assembleias. Ele entra nas trevas e ali ele deixa os recantos de luz. Então ele diz: eu estou constrangido de um e do outro lado. Eu olho para a igreja e me constrange. Eu olho para Cristo e me constrange. Então ele diz: não sei o que é de escolher. Verso 23. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele estava preso em Roma, naquela prisão domiciliar, quando ele escreveu essas palavras. Agora veja: mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Irmãos, eu não tenho dúvida que ele perguntou isso ao seu Senhor. Quantas assembleias já tinham sido estabelecidas, quantos açoites, quanto sofrimento, que jornada de amor pelo Senhor. Agora ele está preso em Roma. Não tenho dúvida que ele perguntou ao seu Senhor: Senhor, e agora? Senhor, em que ponto da jornada nós estamos? Eu e o Senhor. Em que ponto estamos? Nós estamos no ponto em que o Senhor vai me tirar desse tabernáculo fustigado? Ou ainda não? Então ele chegou à conclusão e escreveu aí. Ele escreveu que ainda não. Por quê? Por vossa causa. Somente por isso. Então nós entendemos o que ele escreveu em Atos 20, 24. Em nada eu considero minha vida preciosa para mim mesmo. Por isso ele diz: é por vossa causa, não é por minha causa. Eu não quero ficar vivendo indefinidamente. Eu não amo a vida, eu amo a Cristo. Mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne. Que vida maravilhosa esse homem viveu com o Senhor. Que incentivo para nós, amados irmãos. Então vamos concluir até o verso 26. Ele diz assim: é mais necessário que eu permaneça na carne. E, veja, convencido disso. Quem o convenceu? Seu Senhor. Ninguém mais. Convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Para quê? Para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim, por causa de mim, minha vida, meu serviço, minha presença com vocês, aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes. Onde? Em Paulo? Vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amados irmãos, que texto precioso, mostrando o coração desse fiel servo do Senhor. Sabe, irmãos, nesses últimos 2 ou 3 anos, vários servos do Senhor foram estar com o Senhor. Alguns deles, de 5 pelo menos, que me vem à memória agora, 3 deles foram meus companheiros de ministério ao Senhor. E eles já estão com o Senhor. Sabe o que está acontecendo conosco? O fato é que os céus estão ficando mais ricos, mas a terra está ficando mais pobre. Nossa oração deve ser que o Senhor apresse o dia. Apresse o dia. Porque quando nós olhamos para esses irmãos que partiram, nós nos perguntamos: Senhor, será? Será que o Senhor, pela sua misericórdia, levantará aqui ou ali que seja,
homens de estatura espiritual que possam ajudar a igreja como estes servos do Senhor ajudaram? Será? Temos indagações. A segunda questão é: será que nós estamos prontos a nos oferecer ao Senhor de tal maneira que Ele possa fazer de nós, até a sua vinda, plenamente o que Ele quer fazer de nossas vidas e de nosso serviço? Será que os jovens, e são tantos pela graça do Senhor aqui ou ali, há assembleias, como é o caso de Goiânia e de muitas outras, que têm tantos jovens, e não só por número, mas tem jovens que têm demonstrado verdadeiro amor pelo Senhor e verdadeiro amor pela palavra do Senhor. Então, será que o Senhor encontrará nesses jovens Timóteos que se entreguem de todo? Sabe, irmãos, nós pais, nós irmãos mais velhos, temos tanta responsabilidade. Há alguns meses atrás, comentávamos numa conferência com irmãos um texto impressionante de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, quando a Jerusalém estava destruída, o testemunho do Senhor arrasado. Sabe o que Jeremias diz? Escute com atenção. Os anciãos já não se assentam nas portas. E a próxima frase: e os jovens já deixaram a sua música. Ou os jovens já não cantam. Sabe por que os jovens já não cantam? Porque os anciãos não se assentam nas portas. Amados, nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio juvenil em todo o nosso país, e na verdade em todo o mundo. Sabe qual é a maior responsabilidade? É dos pais. Se os anciãos não se assentarem nas portas, os jovens deixarão a sua música. Portas na Bíblia fala de duas coisas: revelação e governo. Se nós, anciãos, não pudermos fornecer da parte do Senhor revelação espiritual e governo, os jovens não cantam, deixam sua música, perdem referências, caem no vazio. Nós somos uma geração sem pais, sem anciãos. Por isso, os jovens estão se comportando da maneira como estão. Então, que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a recuperar em nossa vida, em nosso serviço a Ele, essas bases que nós citamos aí. Que nós não tenhamos alguma visão, alguma compreensão, alguma devoção, alguma rendição. Que nós tenhamos total rendição. Que nós tenhamos plena devoção. Que o Senhor antecipe isso em nossas vidas com aquela oração do Salmo 43. Envia, Senhor, mais luz. Envia a Tua luz, envia a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Irmãos, se isso for verdade progressiva em nós, sabe o que nós teremos a mais para dizer? Quão amáveis são os Teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira por Ti, mais que a corça suspira pelas correntes de águas. E mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 em outro lugar. Que o Senhor nos leve a essas realidades. Finalmente, amados irmãos, vamos concluir aqui. Gostaria de ler de novo mais um pequeno texto para nossa ajuda e encorajamento. E esse é de outro homem de Deus, chamado Blaise Pascal. Todos os estudantes conhecem Blaise Pascal, um gênio da matemática e da física. E ele foi alcançado pela graça do Senhor e se tornou uma fiel testemunha do nome do Senhor. Blaise Pascal. Olha o que ele escreve nesse tema que estamos compartilhando. Na verdade, um poema oração. Ele escreve assim: não rogo por saúde e nem por doença. Não rogo por vida e nem por morte. Mas que eu possa usar a minha saúde e a minha doença, a minha vida e a minha morte em Tua glória. Em Tua
glória. Somente tu, Senhor, sabes o que é conveniente para mim. És o meu mestre soberano. Opera em mim conforme tua vontade. Se é pelo caminho da doença e da dor, amém. Não rogo por saúde e nem por doença, nem por vida e nem por morte. Concede-me ou toma de mim de acordo com o teu interesse e não o meu. O que eu sei apenas, Senhor, é que eu devo seguir-te e nunca te ofender. Ademais, eu não sei o que é bom ou o que é ruim. Não sei o que me é propício, se é saúde ou se é doença, se é riqueza ou se é pobreza, e nem qualquer outra coisa desse mundo. Esse entendimento está além da capacidade dos homens ou dos anjos, e permanece oculto entre os segredos da tua providência, que eu venero, mas não me atrevo a sondar. Que maravilha, amados irmãos. Não nos atrevamos a sondar a providência de Deus. Primeiro que nós nunca saberemos quais são os seus arranjos providenciais para nós, porque isso, na verdade, quanto a nós, não importa. Que nós tenhamos no nosso coração gravada essa frase da oração dele: Senhor, eu sei, o que eu sei é que eu devo seguir-te e nunca te ofender. Senhor, guarde nossos corações, amados irmãos, e assente essas bases em nós também, para que possamos seguir com Ele, para o louvor da glória da sua graça. Tudo para a glória de Deus. Vamos orar sobre isso. O Senhor nos ajude a trilhar esse caminho. Amém. Querido Pai Celestial, nós somos tão agradecidos, porque nós nada sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Muito obrigado, porque nós estamos nas Tuas santas e soberanas mãos. Muito obrigado, porque no Teu Filho, essas mãos foram por nós traspassadas. Te agradecemos, Senhor Jesus, por colocar as Tuas mãos feridas sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tomou vidas vazias e sem forma. E obrigado porque persistentemente o Senhor tem nos buscado, nos perseguido e nos moldado para louvor da glória da Tua graça. O que nós te pedimos juntos, Senhor, nessa manhã, é que o Senhor, sim, assente essas bases da vida do Teu santo apóstolo também nas nossas vidas. Que sigamos essas pisadas, Senhor, queremos. Por isso te pedimos que o Senhor não nos poupe, que o Senhor use a vida e a morte, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, que o Senhor trabalhe em nós aquilo que é a intenção do Teu coração e que sejamos feitos conformes à imagem do Teu Filho. Que não vivamos vidas pequenas, vidas inúteis, vidas extraviadas, vidas confundidas, vidas divididas. Ó Senhor, resume nosso coração, nossos interesses em Ti mesmo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito até aqui na vida de cada um de nós. Obrigado pela obra de cada um. Obrigado por aquelas esferas que o Senhor já nos tem introduzido de serviço a Ti. Te pedimos, Senhor, que sim, o Senhor encontre caminho de avanço em nós e que também para nós o viver seja Cristo e o morrer seja lucro. Ajuda-nos, Senhor, a termos esses pilares solidamente assentados na nossa vida. E prossegue, Senhor, prossegue falando ao nosso coração. Nós somos Teus, não temos lugar fora de Ti, não temos alegria, prazer definitivo fora de Ti. Louvamos-te, Senhor, louvamos-te. Oramos em Teu precioso nome. Amém.